Mas eu tenho estudado muito junto com os planejadores dos alinhadores, até por conta desse desprogramador de avanço. E a queixa dessa paciente era o dente dela que faltava, algumas colorações amareladas de algumas resinas. E se você for observar o plano estético dela, tá reto, quase reto, o plano oclusal, mas ok. Ela tem uma exposição grande de incisivos. É uma senhora já, né? Mas o que incomodava muito esteticamente ela é uns apinhamentos inferiores. E olha essas abfrações, gente. Aqui nós temos alguns problemas oclusais, tudo bem? Curvas muito invertidas. Toda vez que eu tenho um degrau muito grande de canino para premolar, é um problema. E se você observar, esse canino já foi bem desgastado, então além dele ter um degrau, ele tem um degrau, mas ele tem um grande desgaste. Esse apiamento incomodava muito ela. E eu tenho algumas opções aqui de planejamento. Opção 1 de planejamento orto, opção 2 de planejamento reabilitação, mas eu vou preparar esses dentes, eu sinceramente não tenho coragem de preparar esses dentes tão apinhados. Beleza, vamos fazer ortodontia, seja com alinhador, seja com bracket. Será que eu deveria posicionar esses caninos em cêntrica antes da orto? Ponto 1. Ponto 2. Será que essa relação mandíbula-maxila não poderia ser avançada também? Ou será que eu posiciono ela em cêntrica segundo a literatura e ganho esse transpasse horizontal de mais 1,3? Caramba, essa paciente é classe 1, mas se eu avançar 1,5 mm, 2 milímetros, eu vou ter uma relação de canino interessante. E se eu retruir, talvez eu tenha uma condição de canino pior. Então, nossa opção aqui foi escanear com Gig-Pua 1,5, 2 milímetros, perdão, 2 milímetros avançada na protusiva, tá vendo, dela. Nós não registramos lá atrás, nós registramos aqui. Aí eu venho para agora entrar com um alinhador que vai tirar esses dentes que estão apinhados, e esse mesmo alinhador vai ter as aletas laterais, que é com a Smart, esse alinhador que chama Smart Advance, ele vai ter as aletas laterais, que eu mostrei para vocês, que vão desprogramar toda essa relação condilar, e vamos ter esse avanço de mandíbula primeiro na ortopedia e depois estabilizado pela reabilitação. Então, esse é um ponto importante. Quando posicionar o paciente em centro. Ok, André, essa é uma paciente idosa, mas e os pacientes mais jovens? O que a gente tem, às vezes, para ajudar um paciente mais jovem? Essa paciente mais jovem, por exemplo, chegou no meu consultório em 2019 com esse aparelho, ela tinha discrepância de Bolton, e eu falei para ela, olha, você já está com o aparelho, equilibra os espaços, como a gente tem conversado, né? O equilíbrio dos espaços é muito importante. Equilibra os espaços e faz resina. Você é muito nova. E ela apareceu desse jeito na minha clínica 2 anos depois. Qual foi o problema disso? Além dela chegar com os espaços fechados, um volume excessivo dessas facetas, ainda tinha cimento, ainda tinha algumas questões aqui, ela se queixava que esse premolar sempre caía, sempre quebrava, e além disso ela estava com dor. Primeira sugestão nossa de diagnóstico, olha esse volume de borda incisal e essa borda incisal reta. Nós estamos falando aqui nas lives muito sobre distalização de côndilo, sobre posicionamento condilar e inclinação do incisivo. Você aumenta uma borda incisal em espessura com um dente reto ou lingualizado, você está travando o posicionamento condilar. Você está jogando a mandíbula para trás. Eu não tinha a tomografia dela, mas eu falei, pode tomografar que essa mandíbula está para trás, eu tenho certeza. Tirando aí a questão periodontal, tirando toda essa parte de restauradora que tem que ser refeita mesmo, eu quero entrar em dor, porque ela chegou, além de ela chegar com queixa estética, ela chegou com queixa de dor. E é isso que eu tenho conversado com vocês. Nós temos que posturar a mandíbula na posição correta, já que somos restauradores, já que somos reabilitadores. Ela chegou com dor 2 anos depois. E, gente, esse fluxograma
ele vai te guiar, como ele me guia muitas vezes. Registro cêntrico. Quando? Quando eu aumento a borda incisal mais de 1,5. É muito aumento de borda incisal. Se eu vou envolver a maxila com 10, 12 dentes por estética, por que não fazer esse registro cêntrico? André, mas você vai reabilitar a boca toda? Não, você vai planejar o côndilo em cêntrica. Você pode fazer aumentos seletivos em pontas de cúspides posteriores em resina. Você pode fazer alguns dentes em resina. Você pode fazer tabletop em cerâmica ou em resina. Não importa, você só precisa registrar a mandíbula na posição certa. Você não pode fazer, e isso tem sido infelizmente muito comum, você vê, né, retratamentos aqui no consultório, onde o paciente chega com a lateralidade dele, ok, tem canino, mas aumentou tanto as bordas que você não tem mais espaço de liberdade dessas guias de lateralidade. Você não tem mais espaço de liberdade de protusiva. O que começa a acontecer? Mandíbula para trás. E pior, parafunção. O paciente não está acostumado com aquele aparato todo, transformou tudo rapidamente, e aí ele tem uma borda incisal maior, e aí começa a travar. Gente, reabilitador que não tem uma restauração na boca, não sente o que é ter um mocap na boca. Então, muitas vezes a gente precisa ou reabilitar colegas, amigos de profissão, ou às vezes sentir o que é você aumentar a sua borda incisal. Aumenta o volume da sua borda incisal provisoriamente. Você vai ver o que vai acontecer com você durante a noite. Então, pensem sobre isso. Tenham um fluxograma desse planejamento. Isso é muito importante. Aumento da borda incisal de 1,5. Quem que eu tenho que olhar nesse registro cêntrico? Transpasse horizontal, transpasse vertical, porque eles são determinantes da morfologia oclusal. Eles vão determinar o quanto eu vou aumentar ou não vou aumentar. E observar quem aqui no envolvimento da maxila de 10 a 12 dentes. Isso é muito comum nas reabilitações estéticas. Mas eu quero falar para você, se você está reabilitando de 12 dentes, você já está fazendo uma reabilitação funcional há muito tempo e não se atentou muitas vezes a isso. Mas estamos aqui para quê? Para discutir protocolos de planejamento e conversar sobre essas relações. Então, envolvi 10 a 12 dentes, observar a guia protusiva, observar guia de lateralidade. Então, observar a liberdade condilar desse paciente. Olha aqui, isso é uma guia ideal, onde eu tenho uma rampa e o paciente excursiona cerâmica by Léo Bocabella e o paciente excursiona diferente dessa guia aqui, ó, esse volume exagerado de cerâmica. Se eu chegar um pouquinho mais perto, você vai ver volume exagerado de cerâmica. E aí, gente, para finalizar aqui a nossa discussão e abrir uns 10 minutinhos para perguntas, eu fiz o caso dessa paciente baseado na mãe dela, ela queria o sorriso da mãe dela, então a gente utilizou a técnica do sorriso doador. Aí, professor Paulo Cano, toda a minha gratidão a tantos ensinamentos. Técnica do sorriso doador, nós escaneamos a boca da mãe dela, levamos para o articulador digital. Caso dela, eu quero mostrar um detalhe para vocês, que é o enceramento também by nosso querido Willy Clavijo, Laboratório 1010, e nós escaneamos ela, montamos no articulador digital. Falei para o Willy descer o ponto da mandíbula, da maxila, perdão. Posicionamos em cêntrica, abriu um espaço, ele fez um enceramento regressivo. Enceramento regressivo, porque nós sabíamos que já iríamos remover essa cerâmica da boca. Colocamos o sorriso da mãe dela nela, e aí contato bilateral de canino na mesma intensidade, cêntrico. E o que nós fizemos? Determinamos a altura dos caninos inferiores e eu voltei ela com a orto superior, para a gente liberar esses espaços articulares e redistribuir, como eu falei na aula passada, quem estava no YouTube, quem não estava ao vivo, vai lá no YouTube, eu redistribuí esses espaços para não ter discrepâncias de lado e nós fazemos esse toque bilateral de canino cêntrico. Fizemos esse
toque e colocamos no mocap. Se você observar, ó, os caninos dela bem maiores agora. Esses caninos, o mocap superior colocado no dia, e esses caninos aumentando a dimensão vertical, e aí sim colocamos a aorta inferior. Esses caninos, eles funcionaram como quase como um bite ramp superior na palatina, que seria um criador de espaço oclusal anterior, mas esses caninos estão excêntrica, porque o escaneamento dela inicial foi feito lá com o jig e a pua excêntrica. Então, esse canino, esse jig pua excêntrica com a protusiva e a lateralidade registrados, ele é muito importante para essa paciente que vai reabilitar, e principalmente o paciente, nesse caso, que vai reabilitar e tem dor. Então, lembrando aqui, ó, o guia produziva e lateralidade, né? Na liberdade condilar. Esse slide aí grava, que ele é bem importante para você tomar as suas decisões de montagem do arco facial. Um último caso, onde eu tenho uma discrepância de maxila, isso está também no nosso trabalho das decisões clínicas, alguns artigos que eu fiz sobre montagem na maxila e montagem na mandíbula. Lembrando que a reabilitação ela é multidisciplinar, então o paciente chega com uma bolsa, muitas vezes ele não sabe que ele tem doença periodontal, mas ele tem doença periodontal, então sonde o seu paciente em todas as primeiras consultas, para sabermos onde nós estamos pisando. Sonda periodontal Rufrid, todo mundo no nosso primeiro kit, e vem um caos na boca. O primeiro caos que a gente vai resolver nessa boca, em termos de hierarquia, é sempre doença periodontal e cárie. Registramos o paciente. Na época a gente estava começando com o digital, então a gente montou no arco facial, acabou imprimindo os modelos. Já falei para vocês do arco gótico, de Guise. E aí começamos os nossos planejamentos digitais. A personalização é isso aqui, ó. Uma vez que você tem o gig e a pua, você soma 9, 8, a liberdade máxima, né? O grau máximo da protusiva desse paciente. E a gente vai para todo o planejamento agora, respeitando as margens, a curva de Spee, a curva de Wilson e tudo que a gente precisa para reabilitar esse paciente de forma saudável. Quando a gente tem um plano de maxila muito discrepante, um plano oclusal muito discrepante, mais um motivo da gente registrar esse paciente excêntrico, criar o espaço, compensar o pino e fazer com que isso seja ou no digital ou no analógico, que isso funcione muito bem. E aí o plano oclusal, nós vamos, como um determinante variável da morfologia oclusal, que são os 5 determinantes, assiste lá na última aula, você vai conseguir reabilitar esse paciente com o plano oclusal ideal. Faça todos os testes dos planos oclusais, ele chega dessa forma, sai dessa forma com a provisória, a prévia, né, na verdade, e aí segue a vida e periodontia, enfim, a periodontia, a dentística e tudo que a gente precisa para reabilitar esse paciente que chegou nessa posição.